Boa noite a todos. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendirei, eu te bendirei. É outra letra, irmão. Barulho. Eu te bendirei com tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, com solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me separem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me separem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, seu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, seu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, mas me bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, eu me bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, eu não posso voz, são suas promessas. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. Eu te bendirei, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. Mais uma vez, bendiga ao Senhor. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. O propósito é alegrar o coração do Pai. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Nós cremos
Por isso estamos aqui. Nós cremos na ressurreição, nós cremos no poder, nós cremos em Deus Pai, em Deus Filho, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos. E se você crê também, junta a sua fé com a nossa, e louva o Senhor. Nosso Pai eterno Deus, único Criador, Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição, levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Sofreu ali na cruz, em ti sou perdoado, desceu na escuridão, em glória subiu, pra sempre exaltado. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição, que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição, que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição, que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu vi que a letra não batia muito com o que a gente estava cantando. Quando for assim, fecha os olhos, adora o Senhor, louva. A mensagem era a mesma, o sentido era o mesmo. Só que fica um pouco difícil cantar em cima da letra que não é, né? Mas essa é a mensagem, nós cremos.
Nós cremos. Se você está aqui num domingo à noite é porque você crê. Você não vai sair da sua casa, de onde você estava, para vir para a igreja, se você não cresce. Você crê. Nós cremos também. Deus nos dividiu conosco porções de fé. E cabe a nós trabalharmos essas porções de fé, fazermos ela crescer. Isso faz parte desse exercício. Isso faz parte do agir do Senhor nas nossas vidas. E a outra parte é consagrar as nossas vidas a Ele. Entregar a Ele os nossos caminhos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos. Isso também é parte nossa. Intimidade com Deus parte de nós. Ele está pronto. Nós precisamos dar o passo. Consagremos, pois, as nossas vidas a Ele, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te adorar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória
Sabe que às vezes eu me pego a pensar naquela cena dos 24 anciãos adorando ao Senhor, joelho dobrado, entregando as coroas, num sinal de tudo que eu tenho, a Ti eu entrego. Tudo que é importante para mim, todo o meu reinado, todas as minhas joias, a Ti eu entrego. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Ainda que eu não tivesse nada, ainda assim Tu me criaste para o louvor da Tua glória. E assim Tu farás para sempre na minha vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Aleluia. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele Deus. Se não fizer, Ele Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar meu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu não quero nada em troca, Senhor. Eu aprendi a Te adorar e só pelo que Tu és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o. Coloca as suas petições na frente do Senhor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar meu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, olha a prova. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar meu fogo, em nome de Jesus, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu vou te trazer uma reflexão. Nós já estamos encerrando o nosso momento de louvor, mas eu quero deixar essa reflexão, como eu falei, dos 24 anciãos que prostraram e adoravam. E na nossa vida, muitas vezes, a gente passa por momentos que a gente não consegue enxergar ali na frente. Só que a gente tem a plena certeza e convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E se a porta abrir ou se a porta fechar, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. Sabe o que vai acontecer? Amanhã de manhã nós vamos experimentar das misericórdias de Deus se renovando. Nós vamos experimentar a provisão de Deus no nosso lar. Nós vamos experimentar a paz que excede todo entendimento. Se a porta abrir ou não, se curado eu for ou não, amanhã vai ser assim o meu dia.
Vai ser assim o teu dia. Porque Ele cuida de nós, a sombra das suas asas. Só que nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder do nosso Deus, como cantamos agora há pouco, nós cremos. Nós cremos. E se o próprio Jesus nos ensinou a orar, a buscar, a clamar, a pedir, é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for o espinho na sua cara, seja qual for a tua angústia, agora você joga diante do altar de Deus. Você se regozija na presença dEle, porque é Ele que vai cuidar. E você vai dizer que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. E desculpa o termo, a expressão, mas você vai dar um cala-boca no diabo, porque às vezes ele fala assim, tá vendo? Não aconteceu. E aí vem aquela coisa de, pô Senhor, mas o Senhor é todo poderoso, por que não aconteceu? Só que ali na frente Deus sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. E por que Ele não fez dessa maneira? E é nessa hora que a gente declara para o diabo ouvir que se a porta abrir ou fechar, se eu curado for ou não, Ele é meu Deus todo momento, por todas as horas. Então nós vamos cantar de novo. Porque eu adoro pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado no nome de Jesus eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, nós te adoramos pelo que Tu és, Senhor, pelo que Tu és na nossa vida. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E nós cremos que dará em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Toda honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele é Deus, seja qual for a resposta da nossa oração. Mas nós temos a certeza que Ele ouve e que Ele está com a mão estendida para nos abençoar. Em nome de Jesus. Muito bem. Boa noite a todos. Tem alguns avisos para dar para todos aqui antes que nós continuemos aqui com o nosso culto de adoração ao Senhor Jesus. Gostaria de saber quem nos visita nessa noite. Levanta sua mão para mim, por favor. Você que nos visita, vou pedir que fique de pé. E vou pedir, pode ficar de pé, por favor. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Vou só pedir que os irmãos ao lado dêem um grande abraço nesses irmãos que nos visitam aqui nessa noite. Fiquem todos de pé. Todos de pé. Vamos dar um abraço uns nos outros. Olha, no domingo a gente vem aqui como família de Deus. E é importante que a gente dê um abraço um no outro. Muitos não sabem, mas tem gente que espera o domingo para receber um abraço. Então é importante que você cumprimente o irmão com a paz do Senhor. Vocês são muito bem-vindos. Pode se assentar, aqueles que já receberam um abraço. Então você que está nos visitando, o Eloy que está ali no final, levanta a mão para nós, Eloy. Está ali no final, ali na porta de saída.
Ele tem um presentinho para vocês. Eu peço que você saia uma sacola com algumas informações a respeito aqui da First Baptist Orlando, Ministério Brasileiro. E eu peço que você então, no final do culto, passe ali, dê os seus dados, pegue sua lembrança e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Tenha mais informações a respeito desse nosso ministério. Amém? Meu nome é Sandro, sou um dos pastores aqui da igreja, liderado pelo pastor Nivaldo Nassif, que infelizmente nessa noite ainda não está conosco, mas em breve, muito breve, eu creio e sinto falta de ter ele aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Queria colocar o vídeo do acampamento dos jovens, por favor, e antes de eu colocar, segue o barulho juvenil com o pastor Gil ali, por gentileza, se manifeste. Gil? É um barulho juvenil. Muito bem, agora aparecem jovens. Muito bem, coloca o vídeo para nós, por favor. Só precisa do som. Muito bem. Então você que é jovem, ou que tem filhos jovens, eu peço que você procure o pastor Gil. Pastor Gil, levanta a mão aí para a gente, por favor. Está ali o pastor Gil, que cuida dos nossos jovens, é pastor aqui na igreja também. Eu peço que você fale com ele no final do culto. Possivelmente ele vai estar aqui na saída, ou pegue informações com a Rúbia, com o Alexandre, na saída do culto de hoje. E inscreva o seu filho nesse acampamento, porque os preços daqui a pouco mudam. E é importante que você pegue essas informações ainda hoje, para que você não seja surpreendido nas próximas semanas. Amém? Muito bem. Outro anúncio que eu preciso dar aqui nessa noite é que o departamento infantil precisa de voluntários. Então, você que é um servo do Senhor, a palavra mesmo diz, servo do Senhor. Então, você deve servir a igreja de Cristo. E no momento, além de diversos lugares que nós precisamos que você se aliste para servir no ministério infantil, tá? Tem diversas informações a respeito disso. Converse com o pessoal na saída, pedindo que eu desse essa informação aqui. É muito importante que você se engaje conosco. Como muitos sabem, nós estamos acompanhando a situação do filho do pastor Nassif, o Rafa. A condição dele continua gravíssima. Ele teve alguns avanços nessa semana, mas continua sob cuidados intensos na UTI. O pastor Nassif, a Lúcia, a sua família, eles continuam firmes no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano, controla todas as coisas. Antes do culto mesmo, hoje eu conversei com ele a respeito da situação, obviamente estive com ele ontem, e eles estão em paz, confiantes que o Senhor é poderoso para todas as coisas. E tudo bem? Que o cântico que ele tem no coração é esse que nós cantamos. Deus é Deus, a despeito das circunstâncias. Ele é Deus. Hoje, no final do culto, nós não vamos orar agora, mas no final do culto nós vamos levantar um clamor, não só pela vida do Rafa e do pastor Nassif, mas cada um de nós aqui. A palavra que o Senhor tem para nós hoje, nós vamos orar uns pelos outros, mas também faremos uma oração pelo Rafael e o pastor Nassif. Amém? Muito bem. Você que veio preparado para os seus dízimos e ofertas, eu peço que nesse momento você consulte o Espírito Santo de Deus e traga aqui para adorar o Senhor, porque Ele te deu todas as coisas antes. Baixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, eu te louvo, te bendigo, que só Tu és Deus, a despeito das circunstâncias, das dificuldades da nossa vida, nós dizemos e declaramos com nossas atitudes, não só com as nossas palavras, que o Senhor é Deus. O Senhor abençoa, Senhor, essas sementes que serão aqui depositadas. Multiplica, Senhor. Nós assim fazemos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.
escuro, sabendo que contigo está. Mesmo que não haja vagas nos lugares, sobre a mesa humana e nada mais. Mesmo que as perseguições assolem sua vida, ponha os teus olhos sobre a cruz, veja o quanto sofreu Jesus, para que tenhamos livre acesso para o Pai. Conforta meu coração, no Deus que dá a salvação, e a tua vida então começa a melhorar. Quando em Deus confia, vamos colocar em pé. Agora a letra está certinha. Medita nessa oração, medita nessa música. E canta junto com a gente. confiar em Deus não é apenas declarar num dia lindo que a tua vida em Cristo está. Mas é estar pronto para atravessar o vale. Mas está pronto para o vale atravessar o dia escuro, sabendo que está contigo, sabendo que contigo está. Ainda que a figueira não floresça, Mesmo que não haja vagas nos currais, sobre a mesa humana e nada mais. Mesmo que as perseguições assolem sua vida, põe seus olhos sobre a cruz. ponha os teus Veja o olhos quanto sofreu Jesus, veja o quanto para que sofreu nós tenhamos livre acesso. para que tenhamos livre acesso para o Pai. Confiar com a alma e o coração. Confiar com a alma e o coração no Deus que dá a salvação. E a tua vida então começa a melhorar. Mesmo que não haja vagas nos lugares, sobre a mesa humana e nada mais. Mesmo que as perseguições assolem sua vida, põe os teus olhos sobre a cruz, veja o quanto sofreu Jesus, para que tenhamos livre acesso para o Pai. Confia com a alma e o coração no Deus que dá a salvação, e a tua vida então começa a melhorar. Quando em Deus confia, quando em Deus confia, quando em Deus confia. Muito bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Sou um pouquinho meio organizado, sabe, gente? Então eu preciso estar aqui colocando tudo no devido lugar, senão eu me perco. Muito bem. Como eu sempre digo, prefiro estar aqui substituindo o pastor Nassif na pregação quando ele está ausente por outros motivos, não pelo motivo que ele está passando nesse momento. Mas o culto ao Senhor Jesus continua e assim nós trazemos a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, preciso de Ti. Tu és Senhor, Tu és Deus. O Senhor perdoa os nossos erros, aquilo que Te desagrada. Misericórdia de cada um de nós aqui, Senhor.
Pai, nós te pedimos, fala conosco. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos encha de vigor, de ânimo, de alegria, Senhor, de norte, que é o Senhor. Abençoa, Senhor, cada um aqui, aqueles que não vieram ainda, Senhor, e aqueles que aqui estão. Aqueles que não puderam vir também, Senhor, visita-os nessa noite. Nós te louvamos e te bendizemos. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vivemos tempos conturbados, dias conturbados ultimamente. Não só pelo que nós estamos passando nesse momento aqui na igreja, mas é só você abrir o jornal, é só você ligar a televisão e você vê diversos complicômetros. Seja a Coreia, que pode entrar em guerra com os Estados Unidos, seja conflitos que você tem em diversos lugares. Você vê um cenário conturbado e desafiador. Você tem problemas sociais, você tem problemas políticos, você tem problema no Brasil, você tem problema em outros países, você vê eleições em países como a França, por exemplo, você vê dificuldades em diversos lugares no mundo. Mas você não precisa só ir para esses lugares para você ver o quão complexa é a situação. Você vê na sua própria casa situações complicadas, você vê nos seus familiares, você vê com situações de enfermidade. Parece até que é uma inversão de valores, muitas vezes, e uma perda de sentido do que realmente importa. Não sei se algumas vezes você se sente assim, mas é assim que muitas vezes eu percebo o mundo ao nosso redor. Mas, porque temos tempos desafiadores, com esses tempos, há a necessidade de um fundamento que nos norteie, um fundamento que nós possamos colocar nossa expectativa, nossa confiança, um fundamento que faça com que nós, em meio a isso tudo, jamais fiquemos abalados. E o Senhor Jesus nos dá uma grande notícia. E isso que é importante, é isso que eu quero comunicar para você nessa noite, que veio aqui para ouvir da parte do Senhor. O Senhor nos dá uma grande notícia, porque Ele diz o seguinte: se você e eu estivermos firmados nele e nos seus ensinamentos, certamente a tempestade passará e nós poderemos sair dessa tempestade firmes. Pegaram a mensagem? Podemos ir embora? Muito bem. O ponto é, Ele nos diz que se você crer em mim, obedecer o que eu falo, você certamente passará por isso. Salmo 37 diz assim: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Do Senhor vem a salvação. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmo 138. É o Senhor que te dá força e coragem. E Jesus ainda disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para que eu possa trazer à luz no nosso dia essa palavra de ânimo para cada um de nós, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Quem trouxe Bíblia? Levanta a mão para mim. Aleluia. Glória a Deus que a gente ainda tem Bíblia. Não tem só telefone. Nada contra os telefones, tá? Eu gosto de Bíblia porque eu arrisco nela, pinto, sabe? Coloco um ponto de exclamação. Dizem os tecnólogos que também você pode fazer isso Mas como eu não consegui ainda. Vamos lá. Capítulo 6. O que Jesus disse? Que nele firmado eu e você passaríamos pelas tempestades e seríamos vitoriosos. Então no capítulo 6, ele começa escrevendo, o primeiro versículo do capítulo 6, ele começa escrevendo a respeito de que ele é o Senhor do sábado, tá certo? Começa a explicar a respeito desse assunto, logo em seguida ele ensina, ele escolhe os 12 apóstolos, depois ele faz a grande pregação das beatitudes, tá certo? E aí ele fala sobre o julgamento do próximo, amar os nossos inimigos.
a árvore do fruto, a árvore e os frutos, e o construtor prudente e o insensato. Tá bom? Muito bem. Então ele estabelece para os discípulos, que ele está pregando para os seus discípulos, ele estabelece para os seus discípulos a forma adequada de pensar e viver. Ele está explicando para eles calmamente. Olha, façam assim, sejam assados. Isso é uma nova mentalidade, é uma nova forma que você vai ter que viver a sua vida para ser meu discípulo. É isso que ele está fazendo no capítulo 6. E então ele chega até o versículo 43, onde ele fala sobre a árvore e seu fruto. E ele diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Percebeu que interessante aqui? Que ele não fala, o homem bom tira coisas boas do seu coração. Ele tira coisas boas do tesouro bom que ele tem no coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Tá certo? Essa aqui então é a preparação do que Jesus vai falar agora, e é a pregação que nós vamos ter nesse momento. Então ele explica a respeito do seguinte, que se você não pode ter fruto bom de uma árvore ruim, que você tem que tirar coisas boas, o homem bom tira coisas boas do seu coração, do tesouro bom do seu coração, e o mal do tesouro, das coisas más do tesouro que ele tem no seu coração também. E é importante entender que o que ele fala está diretamente ligado com o que o coração dele tem. Tudo bem? Então o que nós falamos diz respeito muitas vezes ao que está dentro do nosso coração. É isso que Jesus está preparando o cenário para começar a falar o que eu quero falar essa noite com você. Em outras palavras, ele diz que existe a necessidade de ter uma coerência entre o que você fala e o que você faz. Certo? E dentro desse contexto, então, de saber o que vai no coração e o que você diz, ele explica a fórmula de viver uma vida inabalável. Primeiro ele prepara, e aí ele vem e faz uma pergunta para os seus discípulos. Leia comigo aqui. Versículo 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lembra o que ele falou nos versículos anteriores? O que fala a boca é o que o coração está cheio. Então ele olha e explica: o homem bom que faz com o bom tesouro do seu coração, o homem mau que faz o mau tesouro do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio, e logo em seguida ele emenda e fala: por que vocês me chamam então de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se você é bom, da sua boca fala isso, como é a sua vida no dia a dia? E se você não professa isso, é porque o seu tesouro do coração é mau? Então ele emenda numa lógica de que o que você fala diz o que o teu coração tem, e pergunta: por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Você chama o Senhor de Senhor e faz o que ele diz? Essa é a primeira pergunta. Há necessidade de uma coerência a respeito disso. Então ele segue em seguida, ele segue dizendo: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo, colocou o alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Qual é a única coisa que tem em comum entre as duas construções? Pegou qual que é? A única coisa que tem entre as duas construções é que as duas serão abaladas pela chuva. Tá certo? Então ele vem e fala: olha, um constrói direito, quando a chuva vem, ela fica em pé.
O outro constrói mal, quando a chuva vem, cai. De maneira bem resumida. Então Jesus está falando, você quer ter uma casa ou a sua vida pronta para o momento que alguma adversidade vier? Sim, nós todos queremos. Portanto, faça o que eu digo para você fazer. De maneira bem resumida. E aí volta a pergunta, por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Para um leitor moderno, como nós, essa parábola, ela não tem um impacto inicial que aqueles que escutavam essa parábola lá na antiguidade tinha, tá certo? Hoje, se eu quiser construir uma casa, eu vou contratar um construtor que obviamente vai fazer o fundamento, vai colocar a ferragem, vai fazer os cálculos do solo, vai furar para ver onde está o local de fazer a fundação e obviamente já está com tudo pronto e eu vou possivelmente só acompanhar a obra e vou entrar quando já estiver tudo pronto. Então perde para nós o sentido da parábola que Jesus está explicando ali para aquelas pessoas. Mas na antiguidade, na época de Jesus, construir uma casa era uma tarefa extremamente árdua e difícil. Em Israel, naquela época, Israel continua com as mesmas épocas, mas naquela época, em Israel, normalmente se construía no verão, porque no inverno as chuvas vinham, ou vêm até hoje, mas quando vem a chuva, você não constrói na chuva. E um pequeno filete de água no meio da terra pode se transformar num grande rio e derrubar a casa. Então, você não constrói no inverno, você constrói no verão. E aqueles homens, discípulos, estavam escutando aquele sermão, aquela parábola que Jesus está ensinando, eles sabiam direitinho o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. É que para construir uma casa leva tempo. É árduo o trabalho, não é fácil você colocar, e você tem que cavar fundo para achar o alicerce, para que a sua casa, o dia que vier uma chuva, não seja abalada. Aquele que não quer se predispor a construir a sua casa no verão, sob o sol, corre o risco de ser abalado. Então é dentro desse contexto que ele vem e explica a necessidade de você arduamente procurar a fundação, como um construtor fazia naquela época. Mas esse conceito que ele estava passando para aquelas pessoas naquela época, não foi a primeira vez que Jesus estava falando a respeito de fundação, ou de uma pedra de fundamento, uma rocha na qual você coloca a sua vida. Abra sua Bíblia aí comigo em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, de 14 a 18. De 14 a 18, eu vou ler com você. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizeram o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia nela jamais será abalado. Farei o juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Ele está explicando a respeito de Israel, para que você não fique preocupado. Ele está falando a respeito de Israel. Israel estava para ser invadido pela Síria. Tá certo? Não é a Síria que canta aqui conosco. A Síria, está entendendo? Pegou? A Síria, país, eles estavam invadindo Israel. E eles fizeram um pacto com alguns outros países. E eles fizeram um pacto com o Egito. Quando eles viessem atacar, os egípcios ajudariam. E aí, eles estariam livres. Então eles estavam depositando numa mentira
a confiança deles. Então vem Isaías nesse momento, com esses versos que nós acabamos de ler, e solta um grande, como é que é a palavra? Rebuke, uma repreensão nos líderes. E diz o seguinte: vocês colocaram a esperança no lugar errado. Profeticamente ele declara: um dia vocês não mais colocarão a esperança em mentiras, mas vocês colocarão a sua esperança na pedra angular, numa pedra fundamental, que nunca vai se abalar quem confiar nela. Amém? 600 anos depois vem essa parábola que nós lemos hoje, de Jesus. 600 anos depois. E nesse momento de 600 anos depois, você tem no templo, no segundo templo em Jerusalém, uma pedra onde ficava a Arca da Aliança. Naquela grande pedra que ficava a Arca da Aliança com o Senhor, depois que ela foi retirada, o sacerdote, uma vez por ano, no grande dia do sacrifício, colocava uma pazinha com incenso ali em cima. O nome dessa pedra se chamava Fundamento, em hebraico. Então veja bem, eu vou voltar lá onde a gente começou. Isaías chega e fala: olha, vocês confiam no lugar errado, um dia virá pedra angular. Aquelas pessoas que estavam escutando naquele momento ali a pregação de Jesus, elas chegam e falam o seguinte: puxa vida, faz sentido o que ele está falando. O fundamento está ali no templo, tem uma pedra ali colocada. Jesus se levanta e fala o seguinte então: a pedra que foi profetizada lá em Isaías, que seria o fundamento de todas as coisas, o centro de toda a religião judaica, o centro do mundo que os judeus achavam, esse fundamento sou eu. Eu sou o Messias. Se você não quer ser abalado, faça a sua construção de maneira adequada, em cima da rocha. Amém? Amém. Tudo bem? Até aqui está tudo certo, né? Então eu acabei a introdução. É verdade mesmo. Sei que vocês acham que é piada, mas não é. Volta lá para mim então com Lucas agora. Capítulo 6. Jesus é a verdadeira fundação. Percebeu que eu estou tentando traçar aqui para vocês desde a antiguidade? Que as pessoas tentam traçar a fundação, algo para que elas se peguem, até os judeus mesmos. Mas Jesus só é o nosso fundamento, os seus ensinamentos, nós vivermos de acordo com o que Ele nos disse, o que Ele nos ensinou. É assim que nós poderemos nos manter inabaláveis no momento da adversidade. Então ele vem e explica o seguinte. Desculpa, gente, que eu estou tentando aqui pular para vocês não ficarem aqui até amanhã, tá bom? Aqueles que estavam escutando sobre aquele tipo de construção, Jesus traça as características de um construtor que constrói de maneira prudente. Está claro para todo mundo aqui, essa parábola é uma parábola extremamente conhecida, a gente sabe dessa história inteira, que é só a gente colocar a nossa vida em Jesus. Mas Jesus chega e fala o seguinte: olha, existem algumas características desse construtor que eu quero que você siga e se lembre. Olha aí no versículo 47. Jesus diz assim, antes disso: por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu digo? E ele fala: eu lhe mostrarei. Com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Certo? Então tem três coisas que Jesus fala: aquele que vem a mim, aquele que ouve minhas palavras e que pratica. São três coisas. Você tem que chegar a Ele, você tem que ouvir o que Ele fala e você tem que colocar em prática o que Ele te diz. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, aquele que vai até Jesus. Você já foi até Jesus, não foi? Você está aqui na igreja. Se você é a primeira vez que está aqui na igreja, você vai ouvir mais aqui sobre Jesus também. Mas se você não é a primeira vez que está aqui na igreja, ouvindo do Senhor Jesus, você já se achegou a Ele. O problema é que às vezes nós nos afastamos dEle. O Senhor Jesus nunca se afasta de você e de mim, mas eu e você, muitas vezes nos afastamos dEle. E aí Jesus chega para mim, para você e fala: olha, aquele que é prudente e constrói a vida para não ser abalável,
se achega a mim. Você está meio longe? Está meio distante? Se achega a Jesus. Salmo 105 diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que o buscam. Nós abandonamos a Jesus, mas Ele não nos abandona nunca. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração os buscam. Salmo 119. E ainda Jesus disse assim: peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. É quase que como uma ordenança dizendo: ei, vem para perto de mim. Está difícil? Está sem direção? Está com confusão? Vem para perto de mim. Essa é a primeira coisa que ele fala: chegue perto. Nesse dia de hoje, de dificuldades, de incertezas, pode parecer simples eu e você falarmos que temos que chegar perto de Jesus, mas o fato é que é uma atitude consciente. É uma atitude de você ir, chegar perto de Jesus. Qual é o assunto na sua vida que você está deixando Jesus longe? Eu com certeza tenho os meus, porque a palavra é para mim também. É para mim também. Quais são os assuntos que você decidiu colocar Jesus distante? Quais são os assuntos que você crê que você consegue resolver sozinho? O Deus eterno é o seu refúgio, diz o livro de Deuteronômio 33. E para segurá-lo estão os braços eternos. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O Senhor Jesus nos disse. E às vezes eu me pego com uma visão tão interessante. Imagina um mosquitinho dentro de um avião grande, um Boeing, tentando cruzar o Atlântico, e o mosquitinho continua voando, achando: eu preciso deixar esse avião em pé, lá dentro. E ele acha que é ele que está voando. Mas é o avião que está voando, né? De maneira bem figurada, respeitosamente, é mais ou menos assim. Às vezes a gente acha que a gente é o mosquitinho, e é só o Senhor que consegue. Às vezes a gente deixa o Senhor longe, mas o Senhor quer que você venha perto. Às vezes a gente no nosso próprio braço acha que consegue muitas coisas. Deus nos deu um cérebro, tá? Eu tenho plena consciência disso. E a gente tem que usar ele ao máximo, na nossa capacidade para fazer decisões inteligentes e corretas. Mas sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo de Deus para nos guiar, que é o Consolador, que Jesus teve que ir para o céu, para que o Consolador viesse, nós não podemos nada. O Senhor Jesus sabe das tuas lutas, das nossas dificuldades, e Ele está de braços abertos, esperando que nesse assunto aí, ou por inteiro, você se achegue nele. O segundo ponto que ele fala é, então, aquele que vem a mim, nós já conversamos. E aí depois nós temos a segunda coisa que Jesus fala, que é, que ouve as minhas palavras. Então você tem que se achegar nele. E aí dentro disso que você se achegou nele, você vai escutar o que ele diz para você. Romanos 10 diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você tem que entender que talvez você não está escutando a voz do Senhor. Talvez você está escutando outras vozes. Talvez você está escutando outras pessoas. Talvez você está escutando conselhos que não condizem com a palavra do Senhor. Talvez você esteja escutando o mundo ao invés de escutar o que a palavra do Senhor diz. E ele diz então: vem para perto de mim e me escuta. Como é que você vai escutar? Pela palavra. O Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade em João, no Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. E por que ela nos liberta? Ela nos liberta porque ela é reveladora. Eu costumo dizer que nós não lemos a Bíblia nos lê. Entende? Você não lê a Bíblia lê você. E quando você faz isso, ela mostra a verdade.
Você lê a Bíblia e a Bíblia fala, opa, peraí só um minutinho, isso aqui não é exatamente o que eu vivo. Isso aqui não é exatamente o que eu sigo. Isso aqui não é exatamente o que eu faço. E aí, nesse momento, você se depara com o que é a realidade e a verdade. E aí você está liberto. Porque você sabe o que você deve seguir. Não esqueça que o que nós estamos falando aqui é para que você construa o quê? Uma vida inabalável em que dia? No dia da alegria? No dia da festa? Não, no dia da adversidade. Porque todos nós aqui, não estou aqui profetizando nada não, tá? Só estou dizendo que a vida é normal e tem dificuldades. Uns maiores, outros menores, uns mais agudas, outros menos agudas, umas mais doídas, outros menos doídas. Mas os tempos da vida, muitas vezes, são complexos. Jesus mesmo disse, eu não peço que tire-os do mundo, mas os livre do mal. Foi isso que o Senhor Jesus nos disse. A palavra então, ela nos liberta, porque nos enche do amor de Cristo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se você se enche, porque Jesus falou, se encha da minha palavra, me escute, você será cheio do Espírito Santo de Deus, sua vida será transformada, você abundará em amor, e por causa disso você não temerá coisa alguma, porque você está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Salmo 119 diz assim, ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois tenho confiança nos teus mandamentos. Quais são os mandamentos que nós temos confiança? Todos os mandamentos que a palavra do Senhor diz. Portanto, quando Jesus disse, achegue a mim, escute o que eu tenho para te dizer, podemos ter confiança de que se cumprirmos o que a palavra de Deus diz, estaremos seguros. É interessante lembrar que quando Pedro foi chamado, Pedro na verdade fala para Jesus, Jesus, se és tu, diz para que eu ande sobre as águas. Jesus diz, vem. E ele anda sobre a água. Pegou aí não? Não foi só Jesus que andou sobre as águas não. Pedro andou sobre a água. O problema é que Pedro, a Bíblia diz aqui, quando reparou no vento às vezes não. Tem uns ventos que dão uns unidos fortes, não dão não? Tem uns ventos que você fala, meu Deus do céu, é o Matthew que está vindo aqui. E só quando ele percebe o vento, vem o medo. Ele tira os olhos de Jesus, se enche de medo e afunda. Da mesma forma, eu e você, Jesus fala, olha, se encha da minha palavra, fique com seus olhos fixos em mim, porque se você ficar pensando no que está ao redor, você afunda. Amém? Portanto, que eu e você não percamos o pensamento fixo de olhar para Jesus. Só dessa forma você tem energia, através do alimento que você tem da palavra de Deus, de buscar constantemente o que aqui está escrito, para que você tenha energia do alimento para o embate diário. Senão você não tem. Se você não busca o que está escrito aqui, você não tem. Te falta palavras, te falta o que dizer, te falta o que pensar, porque você perde o seu norte. Por último, não terminando ainda, terceira coisa que Jesus diz: vem perto de mim, escuta o que eu te digo, e talvez o mais difícil de todos, põe em prática. Não é isso que ele disse? Volta lá comigo. Ele diz assim: eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Tem uma passagem para falar a respeito desse assunto, que está no livro de Tiago, capítulo 1. Se você não abriu sua Bíblia, abre para mim aí em Tiago, capítulo 1, fica no final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, porque eu quero que você marque, se é que você marca essas coisas. Não tem pecado nenhum escrever na Bíblia, tá, gente? Diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não um cumpridor,
é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado em todo o seu feito. Então, basicamente, ele está falando o seguinte: olha, quando você olha no espelho e fala, puxa vida, eu tenho entradas grandes aqui, né? Não vou fazer nada. Poxa, meu cabelo está mais branco. Puxa vida, estou com ruga. Puxa vida, estou aqui com isso, com aquilo. Se eu simplesmente viro e não faço nada, não me adiantou nada olhar no espelho. E a palavra de Deus, que é um espelho para você enxergar aquilo que você deve mudar, o que você deve fazer, ela reflete você e fala assim: ei, Sandro, tá ruim isso aqui, né? Tá feia essa situação aqui. Isso aqui não é a forma que você deve fazer. E se eu simplesmente ignoro, só existe uma pessoa que eu estou enganando. Uma. Eu. Aqui diz a palavra: seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então Jesus chega para mim, para você e fala: você definitivamente chegou o dia de viver aquilo que você diz que crê. Você diz que crê? Por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Você e eu dizemos que cremos, hajamos dessa forma. Você diz que crê que o Senhor vai te responder de diversos assuntos, em diversas situações e circunstâncias, haja dessa forma. Você diz que você é cristão, você se comporta que nem cristão. Entendeu? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Eu li uma frase muito interessante nessa tarde que diz o seguinte: a minha reputação está protegida na medida que eu cuido do meu caráter. Não é fantástico? Minha reputação está protegida na medida que eu cuido do meu caráter. Ou seja, se eu cuido do meu caráter, se eu cuido de cumprir aquilo que a palavra do Senhor me diz, minha reputação está tranquila. Porque eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E colherei aquilo que eu estou plantando. Então faça aquilo que o Senhor diz, dessa forma fique inabalável. Já estou terminando agora, se o louvor quiser já vir para cá. Construtor então, o Senhor Jesus então fala do construtor prudente. O construtor prudente nessa parábola, ele se achega a Jesus, ouve suas palavras e põe em prática. E porque assim ele faz, ele é inabalável. Seja qual é a chuva que venha, seja qual for a torrente que vem. Quando ela se levanta contra você, você sabe em quem você crê, porque você está perto de Jesus, você sabe da palavra, e diz o que a palavra, sabe o que a palavra diz a respeito, e você age da forma correta e adequada. O Senhor Jesus, então, com essa palavra de hoje, Ele quer que você e eu tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Não algo superficial, não algo que simplesmente seja da boca para fora, algo que você vem aqui de domingo. Você não engana ninguém, só você mesmo. E Ele está de braços abertos falando: vem, eu quero você perto de mim. Esse assunto que você tem, eu quero curar, eu quero resolver, eu quero tratar, eu quero você perto de mim. Se você está longe, eu tenho os meus assuntos que eu preciso estar bem perto de Jesus. Às vezes eu esqueço alguns assuntinhos e eu acho que eu consigo resolver, mas não consigo. Põe aí no seu coração, você sabe qual é o teu. O Senhor Jesus também quer que tenhamos nossa vida focada nele, firmadas nele. Nele que é o fundamento, o mesmo fundamento que Ele deu a figura de linguagem da construção, que no fundo tem que ser buscada para que a sua casa seja estabelecida. Ele é nele que você tem que depositar, e não no mundo, e não no que o teu coração mesmo diz.
Às vezes até o teu coração vai dizer ao contrário do que a palavra diz. O desejo do Senhor, portanto, é que vivamos uma vida de acordo com o que nós cremos. Não apenas de palavras, mas de atitudes, segundo a sua palavra. Portanto, nessa noite, enquanto meus irmãos queridos entram aqui, pode entrar. É tempo de você e eu nos achegarmos ao Senhor. Tudo bem aí? É tempo de que você e eu nos acheguemos ao Senhor. É tempo de que você e eu fixemos os nossos olhos somente no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Porque nós vivemos por fé e não naquilo que nós vemos. Eu vou terminar com esse versículo e hoje nós vamos orar. Nós vamos ter um momento aqui de oração hoje que eu quero que você e eu, nós nos acheguemos ao Senhor. Nós lembremos da sua palavra. E nós decidamos no dia de hoje viver de acordo com o que Ele diz. Nós vamos orar pela situação de cada um aqui. E nós vamos orar pelo Rafa. E nós vamos orar pelo pastor Nassif. E nós vamos ter um momento de oração livre. Um momento que cada um aqui vai orar pela sua necessidade individual. Está chegando a Jesus, apresentando você aí, ó. Às vezes, gente, eu não sei se vocês sabem aqui na igreja, mas eu sou responsável aqui pelo culto. E a ordem dele, o horário, aquelas coisinhas todas. E nós não podemos impedir que o Espírito Santo de Deus flua no nosso meio. Então hoje, que falta bastante tempo aqui, 15 minutos para as 8, eu vou terminar com esse versículo que eu quero que você tenha no teu coração e eu quero que você ore. Porque eu vou ajoelhar para orar. E eu quero que, se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser levantar a mão, você levanta. Se você quiser ficar de pé, você fica. Porque nós temos liberdade na presença do Senhor para chegarmos até Ele e falar: Senhor, eis-me aqui, eu tenho estado longe, eu não quero mais estar longe de Ti nesse assunto. Eu peço que a Tua palavra seja estabelecida nesse meu problema, nessa minha situação. E Senhor, eu te convido, cuida de mim. Senhor, eu quero estar inabalável nesse momento, nessa circunstância. Eu quero ter uma vida assim. Amém? A palavra de Deus diz assim então: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está escrito no livro de Hebreus. É assim que eu quero convidar você para orar comigo nessa noite. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Eu repito que se você quiser ajoelhar, você vai ajoelhar. Se você quiser falar alto, você pode falar. Clame ao Senhor nesse momento. Momento de oração, tá bom? Faça a tua aí. Deus bendito, eis aqui o teu povo, Senhor. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento em concordância, Senhor, pelos problemas de cada um aqui, Senhor. E antes de mais nada, eu quero orar, Senhor, a Ti nesse momento como essa igreja local, para que nós tenhamos sempre os nossos corações focados em Ti, Senhor. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a pedra fundamental das nossas vidas, para que no dia da adversidade nós sejamos fortes e firmes, para que nada nos derrube, porque nós cremos no Senhor, nós estamos perto do Senhor, nós cremos na Tua palavra e nós fazemos aquilo que nós cremos. Senhor, que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes da palavra, Senhor. Senhor, eu quero trazer aqui as necessidades de cada irmão, Senhor, que são diversas.
Senhor, necessidades financeiras, necessidades, Senhor, de emprego, necessidades de enfermidade, Senhor, como esse bebezinho que nós sabemos que está lá no hospital. Nós te pedimos como igreja, visita-o em nome de Jesus, visita os pais, visita, Senhor, os familiares, visita aqui cada pessoa que tem um enfermo na sua família também, Senhor. Senhor, visita, Senhor, as necessidades familiares, Pai, os casamentos, as dificuldades, Senhor, de relacionamentos, Pai, dificuldades de trabalho, de emprego, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, cada um aqui, Senhor, e pedimos, vem para perto de nós, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos ainda, Senhor, pelo Rafael nesse momento, Senhor, e te pedimos, Pai bendito, visita a vida dele, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, clamamos pela vida dele, Senhor, que não haja sofrimento, mas que a tua paz, que transcende todo entendimento, esteja sobre ele, o teu Espírito poderoso. Nós oramos pela vida dele, pelo pastor Nassif, Senhor, a sua família. Senhor, que o Senhor os visite também, nós te pedimos, Pai, que haja um bálsamo derramado sobre essa família nessa noite. Nós oramos em concordância, a tua palavra assim diz, nós andamos pelo que cremos, Pai, e não pelo que nós vemos. Senhor, visita também os médicos, Senhor, visita os enfermeiros, Pai. Senhor, dá sabedoria, Senhor, guia-os em todas as decisões, nós te pedimos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, eu te peço. No nome de Jesus nós oramos. Enquanto você louva o Senhor, eu peço que você ainda apresente os teus pedidos e as tuas orações. Nós voltamos para terminar esse culto ao Senhor. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, de El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados dos prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. E sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível. Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada e que você não esqueça que o Senhor Jesus quer que você se achegue perto dele, você busque a sua palavra, que você coloque em prática. E assim
que você viva de maneira inabalável. Deus abençoe tua semana, vá em paz, até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe.